A gente já falou aqui sobre o comportamento e as características de partida de motores elétricos em termos de corrente e tempos. Vamos trabalhar com os componentes, então, o dimensionamento dos componentes dos equipamentos de partida e proteção de motores. E aí a gente vai falar de três situações básicas: a proteção de curto-circuito, proteção de sobrecargas e a manobra, né? A manobra de liga e desliga desses motores. Começando aqui, para a gente fazer, então, permitir a partida de proteção do motor para a situação de curto-circuito e rotor travado, a gente vai ter, então, os componentes ou fusível ou disjuntor. A gente vai ver mais à frente ali quando usa um, quando usa outro e as características de cada um. Relé térmico. O relé térmico, então, ele é aplicável para sobrecargas. Lembrando que esse relé térmico pode estar dentro do disjuntor. No caso de disjuntores que são termomagnéticos, já tem a função térmica associada. Também vamos ver isso. E o contator, propriamente dito, ele deve ter essa capacidade de atender a corrente nominal do motor, porque ele não vai fazer nenhum tipo de proteção, nem de curto nem de sobrecarga, mas ele vai ser responsável pelo chaveamento. Ele vai funcionar como fosse um interruptor, né? Ele é um interruptor do circuito que vai ficar ligando e desligando o motor, né? No caso do circuito que ele vai estar associado. Então vamos lá. Aqui a gente tem um diagrama unifilar e aqui do lado tem um outro. Aqui a gente tem então os componentes que nós estávamos falando, começando aqui em cima. Os fusíveis, três fusíveis, no caso do sistema trifásico, já vamos falar das setinhas aqui. Corrente nominal, aqui K1 seria o contator, normalmente chamado de K, aqui a função térmica, o relé térmico. Então, quando a gente utiliza uma concepção fusível, contator, relé térmico, aqui a gente tem a representação desse esquema unifilar, aqui o motor, aqui os cabos propriamente que fazem a ligação. A gente pode substituir essa montagem aqui por uma montagem, por exemplo, com disjuntor motor. Esse símbolo aqui, ó, de um disjuntor convencional, essa meia circunferência aqui, esse Z aqui se representando a proteção magnética, a proteção de curto, e aqui a proteção térmica. Então isso tudo aqui seria o disjuntor motor, e aí ficaria o contator aqui. Pois bem, mas vamos lá, vamos aqui num conceito que trata da coordenação de isolação. Como assim coordenação de isolação entre fusível disjuntor ou fusível ou disjuntor, né? Relé térmico e contator. Então é a combinação desses três elementos aqui, e a gente tem então aqui definido por norma a coordenação de isolação tipo 1 e tipo 2. O que é isso exatamente? Coordenação de isolação é a proteção de todos os elementos que estão envolvidos depois do elemento de proteção de curto-circuito, ou seja, nesse caso, fusível, nesse caso, disjuntor. Então, vamos analisar essas setinhas aqui. Em caso de curto-circuito, em qualquer ponto da instalação, por exemplo, nos terminais aqui desse motor, esses fusíveis devem ter a capacidade do quê? De proteger lá o motor, não deixar ele atingir o limite dele de temperatura, fazer a atuação devida para esse curto-circuito, proteger os cabos que aqui estão e proteger também os elementos aqui, contator e o relé térmico. Então, todas essas setas, esse elemento aqui, que faz a proteção aqui de curto-circuito, deve propiciar, então, a proteção para todos os elementos, não deixar que nenhum desses elementos sofra danos que possam vir a danificar a instalação como um todo. Como assim como um todo? A coordenação tipo 1, depois aqui a gente vai falar do disjuntor, mas focando aqui, ó, a coordenação do tipo 1, que é a primeira delas, ela diz o seguinte: a proteção, então, o fusível, o disjuntor, ele tem que ser, deve ocorrer na seguinte situação, para atender duas condições. É aceita a deterioração do condator e do relé, desde que nenhum risco para o operador e todos os demais componentes, exceto o contator e relé térmico, não devem ser danificados. Então, o que a coordenação de isolação tipo 1 quer dizer? Que se o fusível for dimensionado para essa característica de coordenação tipo 1, nós não teremos a garantia que o contator e o relé térmico, em caso de um curto-circuito aqui neste trecho, qualquer trecho da instalação aqui até o motor,
ele não venha a ser danificado, ou seja, ele não seja necessária a sua substituição. Mas e se a gente quiser, por que isso? Se a gente quiser ter uma garantia total, aí a gente vai para a coordenação tipo 2. Mas a tipo 1 diz o seguinte: eu protejo a instalação, não deixo que a instalação, por exemplo, sofra um dano aqui, tanto ao operador, coloque em risco o operador que vai substituir o contator, ou demais componentes, né, que venham a causar um dano permanente na instalação, por exemplo, um incêndio. Isso não é aceito nesse tipo de coordenação, apenas que você não tenha garantia que o contator e o relé serão devidamente protegidos. Já na coordenação tipo 2, não. Aí o risco de soldagem é ainda aceito, ou seja, a colagem dos contatos ali do contator é aceito, mas se eles puderem ser facilmente separados. Então, na prática, o que quer dizer? Coordenação tipo 2 é a proteção total, tanto aqui do contator, relé térmico, cabos e o motor. Se for um disjuntor motor dele tiver em coordenação tipo 2, protege o seu contator, os cabos e o motor. Então, todos os elementos aqui de manobra, de proteção, são protegidos pelo elemento de curto-circuito, na tipo 2. Na tipo 1 a gente só tem a garantia do cabo e do motor. Ah, mas então na prática tipo 1 não serve para nada, porque eu não tenho proteção nenhuma no contator e relé térmico. Ah, isso quer dizer então que o tipo 1 a gente não tem proteção nenhuma com relação ao contator e ao relé, não seria uma... Qual a vantagem de utilizar então a tipo 1 e a tipo 2? A tipo 2 é uma garantia adicional. A tipo 1 diz que você tem uma proteção relativa aos circuitos, mas não tem a garantia desses componentes, que são os elementos mais sensíveis do circuito, para proteção. Já na tipo 2, não. A tipo 2, coordenação tipo 2, a gente tem uma garantia total de todos os componentes. Então agora aqui, ó, aquela nossa curva de partida, o relé aqui, o ponto de rotor travado, o relé térmico passando aqui embaixo do rotor travado, o fusível, ou então o relé curva térmica mais magnética, se for um disjuntor. Então aqui a gente tem a representação de um relé, de um fusível, ou poderia ser um disjuntor termomagnético, né? Aqui o tempo de partida, né? Tempo de partida linearizado, e aqui o que seria o tempo real dele de partida final. As informações aqui de corrente nominal, corrente de partida, corrente de magnetização, que a gente já tinha visto. Então, o nosso objetivo vai ser chegar aqui, né? Identificar um relé térmico que fique acima da corrente de partida, abaixo do rotor travado, e um fusível também que faça sua proteção aqui de curto-circuito. Aqui a gente tem algumas curvas típicas, começando por curvas de fusíveis NH e tipo D. Aí voltando lá na revisão de equipamentos e materiais, onde a gente viu as diferenças sobre fusíveis NH e tipo D. As curvas são as mesmas, né? O que muda neles é a construção física desses fusíveis. Mas, por exemplo, a gente tem um fusível de 6, outro de 16, 25, e assim vamos até 1000 amperes aqui, por exemplo. E entre eles, por exemplo, entre o 6 e o 16, nós temos o 10, entre o 16 e o 25 nós temos o 20. Então, no eixo X, nós temos quem? As correntes. No eixo Y, o tempo de atuação. Então, novamente, com essas curvas aqui que a gente vai trabalhar em relação a corrente de partida, né, corrente de partida e rotor bloqueado. A partir da identificação de um ponto aqui de rotor bloqueado, de corrente, tempo de rotor bloqueado e da sua curva de partida, nós vamos escolher o fusível adequado. Com relação aos relés térmicos, eles também têm curvas características aqui de tempo inverso, ou seja, à medida que nós vamos aumentando a corrente, vai diminuindo o tempo de atuação. E perceba aqui, ó, este relé, a curva típica aqui de relés térmicos, ela é dada em múltiplos da corrente de regulagem. O que é esse múltiplo da corrente de regulagem? O IR. É o valor onde a gente faz o ajuste do relé. Por exemplo, a gente tem um motor lá de corrente nominal 20 amperes, ou de qualquer corrente, o ajuste de regulagem de um relé térmico sempre é na corrente nominal de um motor. Então, se esse motor tem 20 amperes, o I de regulagem do nosso
relé vai ser 20 e aqui está a base dele uma vez, ou seja, o 20 está aqui no 1. No 2 vai nos representar um valor de 40 amperes. O 4, 80 amperes. Então, em 4 a gente vai bater aqui e vai ver que tempo de atuação. Ah, mas espera, mas são 3 curvas aqui, o que elas representam, essa curva 1, 2 e 3? Então, a primeira, funcionamento equilibrado, 3 fases sendo alimentados, sem passagem prévia da corrente, ou seja, a frio. Ou seja, a curva a frio é quando o motor é ligado. Então, o relé térmico aí, se ele sofrer uma sobrecarga, ele vai atuar pela curva 1. Agora, se o motor já está em operação, ele já está operando, e aí sofre uma sobrecarga, a curva está aqui embaixo, é a 3. 3 fases após passagem prolongada da corrente. Ele está quente, então o tempo de atuação dele vai ser mais rápido. E no meio aqui a curva 2, que é funcionamento a 2 fases, ou seja, por alguma razão uma das fases foi desligada ou sofreu uma interrupção e o motor ficou alimentado por 2 fases apenas. E com isso ele vai entrar em sobrecarga, sem passagem prévia da corrente, ou seja, frio. Então ele vai ter uma atuação mais rápida, porque ele precisa ser desligado mais rapidamente do que se tivesse equilibrado. Ah, mas e onde que está a 2 fases a quente? Não está representado aqui, mas seria mais rápido ainda que a curva 3. Aqui a gente tem aquela questão das classes, né? Classe 10, 10A até 30, ou seja, os tempos aqui, em função dos múltiplos de corrente, eles vão sendo aumentados para quê? Por que a gente usaria uma curva mais alta, por exemplo, uma curva classe 30, ao invés de uma curva classe 10? Se a gente tiver um motor que tem um tempo de partida muito longo, né? Então, quanto mais longo o tempo de partida do motor, mais alta vai ser, maior a classe do nosso relé de proteção. Mas a gente vai acabar ficando estrangulado com o rotor travado. Então, se a gente tem partida longa, a gente precisa de um motor também que tenha tempo de rotor, suportabilidade de rotor travado mais elevada. Então, a gente tem combinado aí as duas coisas, ok? Esses tempos aqui, ó, são pré-definidos por norma, né? Quanto que cada classe tem que ter de tempo de atuação em função das correntes. Ok? Aqui a gente já tem a combinação, aqui nós temos um disjuntor motor, onde a gente tem a representação então da parte, esse disjuntor motor, então ele é termomagnético. O que é termomagnético? Ele tem uma parte de proteção térmica, ou seja, sobrecarga aqui, e depois da sobrecarga, quando essa curva desce aqui e atua num tempo extremamente baixo, aqui na ordem de 10 milissegundos ou menos, seria para a condição de curto-circuito. De novo, múltiplo da corrente de regulagem. Então, aqui ó, no valor 1, o valor nominal, ele não vai ter atuação. A partir desse valor 1, ele passa a ter um tempo de atuação em função do múltiplo da corrente. Percebam aqui ó, que ele entra em estágio de atuação instantânea depois lá do 10 vezes. Normalmente aqui os disjuntores motores trabalham na faixa de 12 a 13 vezes a corrente nominal. Isso para dar condição do quê? De partida, né? De fazer a partida e a partida voltar aqui para a corrente nominal. Nesse caso aqui então, disjuntor motor termomagnético, e olha as curvas aí. 3 polos a frio, a mais alta lá, 3 polos a quente, a mais baixa aqui, e no meio aqui uma atuação mais rápida, 2 polos a frio, ou seja, se ele perder uma das fases, e aí ele tem uma atuação então mais rápida para tirar o motor da situação de sobrecarga. Fechando aqui com a característica dos disjuntores, nós podemos também ter um disjuntor com a proteção somente magnética. Mas qual a função? O que quer dizer proteção somente magnética? Ele não tem a parte térmica aqui de sobrecarga. Ué, mas se não tem, como é que a gente vai fazer a proteção? Aí a gente teria que associar a esse tipo de disjuntor um relé térmico. Então nós teríamos aqui, ó, nessa combinação nossa aqui em cima, vamos voltar aqui, aqui a pergunta, ó. Aqui eu tinha comentado com vocês que é um disjuntor termomagnético,
magnético, ou seja, termo, essa parte aqui está representando a parte térmica, isso aqui é o magnético. Se ele fosse só magnético, só ficaria até esse Z aqui, ó, e passaria, aqui embaixo nós teríamos o contator e depois o relé térmico, como fosse aqui. Mas qual que seria o ganho ou quando que se usa isso? Um disjuntor somente magnético sem a parte térmica. Em algumas instalações que preferem, ou por opção operacional, ter separado o relé térmico do disjuntor magnético. Por exemplo, você tem uma atuação por sobrecarga, quem vai atuar efetivamente é o relé térmico. Você não tem o desarme do disjuntor, então você tem a indicação clara que foi uma sobrecarga. E se for, no caso, um curto-circuito, quem vai atuar vai ser o disjuntor. Então, se desligou e o disjuntor está lá operado, ele manobrou, quer dizer que foi um curto. Se quem atuou foi o relé térmico desligando o contator, então foi uma sobrecarga. Ah, mas então se for um disjuntor termomagnético, a gente não consegue saber se foi curto ou foi sobrecarga? Até dá. Os disjuntores termomagnéticos, eles têm uma opção também de um contato auxiliar do seu térmico. Então a gente poderia ligar esse contato auxiliar, por exemplo, num sinaleiro ou num sistema de informação remoto, né, mandando um sinal, dizendo, olha, quem atuou foi a parte térmica, não foi a parte magnética. Mas então isso fica como possibilidade. A gente pode usar tanto um disjuntor termomagnético, que é a grande maioria, a gente acaba encontrando assim nas instalações, já com a função de sobrecarga e curto-circuito incorporado, ou de forma separada, se a gente optar em fazer a proteção só de curto pelo disjuntor e a proteção térmica por um relé térmico propriamente dito.